num livro de Isaías, profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 26. Isaías 26. Vou ler apenas 2 versículos. Isaías 26, versículo de número 3 e versículo de número 4. Quantos acharam? Diga amém. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vou repetir, versículo 3 e versículo 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti. Porque ele confia em ti. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Coloca a sua mão sobre o texto sagrado, vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco uma vez mais nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito interessante e importante para a nossa vida. O profeta Isaías, ele profetiza um cântico de confiança na proteção divina. Ao ler esse texto, você vê que ele fala: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Em outras traduções, é firme em ti, porque ele confia em ti, ele confia no Senhor. Então o profeta, ele está falando num contexto, num cenário muito interessante de confiar mais no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha eterna. É interessante que nesse contexto histórico, o profeta Isaías está num contexto de instabilidade. Instabilidade política, instabilidade militar no reino de Judá. E Judá está vivendo um contexto que estava cercado de nações poderosas, como a Síria e como Babilônia. E aí o profeta está convocando, e aí nós precisamos entender que há momentos, e a nossa vida é confiar em Deus em tempos de incerteza. Porque confiar em Deus quando tudo está indo bem é fácil. Confiar em Deus quando tudo está dando certo é fácil. Confiar em Deus que quando tudo você planeja e acontece do jeito que você planejou é fácil. O desafio é você confiar quando o prognóstico está dando tudo o contrário. O desafio é você confiar quando você não tem certeza de absolutamente nada. É continuar crendo, mesmo quando tudo diz que você não deveria crer. Agora imagina, Judá num contexto de falta de estabilidade militar, falta de estabilidade política, as nações à sua volta, causando perturbação e medo. O povo vivia debaixo de uma ameaça de invasão, de opressão, de crises externas e crises externas. Aí vem o profeta e fala: ó, descansa o coração de vocês, porque Deus garante para aqueles que confiam nele. Vocês terão paz em meio à incerteza, porque ele é firme, ele é imutável, Deus é protetor, Deus não muda. Mas o cenário não condiz com a palavra que eu recebi. Por isso que nós devemos ter confiança em Deus em tempos de incerteza.
E ele destaca aqui nesse versículo que uma confiança ativa em Deus, ela não é apenas emocional. Ela é um fruto firme de um propósito e uma fé prática. Não é uma coisa ocasional. Irmãos, há momentos da nossa vida que nós enfrentamos muitas incertezas. Às vezes incerteza diante de um diagnóstico médico. Você fica abalado por causa de um problema de saúde. Um problema financeiro te abala. Você fica, como que eu saio dessa situação financeira? Uma incerteza financeira. E Deus está dizendo para você confiar no meio desse caos. Incerteza nos seus relacionamentos. Incerteza no seu ministério. Mas eu tenho uma certeza no meio de tantas incertezas. A promessa de Deus é para quem mantém os seus olhos fixos nele. E o seu propósito firme nele. Porque não importa a circunstância, se você tem um propósito e os seus olhos fixos nele, pode ter certeza, ele vai te manter de pé no meio dos desafios da vida. O interessante é que o profeta está dizendo que o que essa confiança produz. Aí interessante é que eu aprendo aqui no versículo de número 3, é interessante que ele fala, ó, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. O que a confiança produz? Primeira coisa que a confiança produz, dentre várias coisas que produz, é a confiança em Deus produz paz. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Uma pessoa que confia em Deus é uma pessoa que desfruta de paz. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de problemas. A paz verdadeira não depende de circunstâncias internas. A paz verdadeira é fruto de uma fé ativa, dependente de Deus. Tem gente que está esperando a guerra acabar para ter paz. Tem gente que está esperando o problema passar para ter paz. Tem gente que está esperando receber a alta do médico para ter paz. Ei, presta atenção. Você pode estar passando por uma guerra grande hoje. Você pode estar passando por um caos hoje. Você pode estar passando por um desafio hoje. Mas a paz de Deus excede a todo entendimento humano. Você pode ter paz em meio à guerra. Porque quem tem um propósito firme em Deus não se abala, não se entrega no meio das tempestades. Você sente o baque, mas você mantém a sua fé. Vai ter momento de ansiedade, vai ter momento de medo, vai ter momento de angústia. Sim, você vai chorar, sim. Mas quando você estiver com medo, quando vier a ansiedade, você vai declarar que a sua paz vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você vai declarar, no momento que você estiver ansioso, no momento que você estiver sem paz, no momento que você estiver angustiado, você vai declarar: o Senhor é minha paz, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Você vai declarar o Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A palavra do Senhor, que no mundo tereis aflições, mas eu vou ter bom ânimo, eu vou manter de pé, eu creio no meu Deus, não importa a circunstância. Quem confia em Deus desfruta de paz. Qual é o sintoma de quem confia em Deus? Paz. É por isso que o pessoal fala que crente é tudo maluco. O mundo está desabando na cabeça dele e ele está lá dando glória a Deus na igreja. O mundo está desabando na cabeça dele, ele está orando. O mundo está desabando, ele está orando pelos outros. Quer ver um sintoma de um crente que vive em paz? Ele está passando por um problema, ele está passando por um caos. Aí encosta alguém do lado dele e fala assim: olha, estou passando por uma luta, preciso que você ore. Aí você vai orar: gente, eu estou passando pelo mesmo problema que aquela pessoa.
Aí você está desfrutando de paz, não porque você é forte, não porque você é bom, não porque você é inteligente, não porque você é poderoso, mas porque você decidiu depender de Deus. Você decidiu confiar nele, você decidiu depender dele. Tem alguém aqui que está entendendo que Deus está falando? Hoje nós somos chamados para confiar, e quem decide confiar, não importa a guerra, pode estar o mundo desabando, mas dentro de você existe uma paz que o mundo não explica, mas uma paz que só Deus pode dar. Quem recebe essa palavra da glória? Quando estiver passando pelo caos, irmãos, declare palavras de fé, declare para a sua ansiedade, declare para as dores da vida: não, o Senhor é a minha paz. Declare: não aceito essa situação vem sobre a minha vida, não tem problema, mas o Senhor é minha paz, o Senhor é o meu refúgio. A Bíblia diz no Salmo 43, Deus é o meu refúgio, Ele é minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não importa a guerra, mas Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Declare isso para a sua vida. Quem confia em Deus anda em paz mesmo em meio à tempestade. A paz de Deus não é a ausência de problemas, é a presença de Deus no meio dos problemas. Agora guarde isso: confiança nasce da intimidade. Guarde isso: confiança nasce da intimidade com Deus. E aonde que nasce a intimidade? A intimidade com Deus nasce na constância. Como que eu adquiro confiança em Deus? Eu adquiro confiança em Deus quando eu tenho intimidade com Ele. E aonde que nasce essa intimidade? Essa intimidade nasce da constância. Busca de relacionamento com Deus não pode ser algo esporádico, ocasional, de vez em quando, mas é diariamente. Que relacionamento é esse esporádico? Não, a confiança, ela nasce de uma intimidade. Jó, numa certa ocasião, falou para Deus: antes eu conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó era um homem íntegro, sim. Jó era um homem justo, sim. Jó era um homem fiel, sim. Mas faltava intimidade. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Aí ele passa por uma prova grande. E aí ele conhecia muito Deus de ouvir falar. E ele mesmo chega à conclusão: antes eu conhecia de te ouvir falar, mas depois dessa experiência, mas depois deste vale, alguém está pegando essa palavra aqui, mas depois desse caos, mas depois dessa circunstância, mas depois dessa tempestade, mas depois deste vento, os meus olhos te veem. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? A confiança nasce de uma intimidade com Deus. Eu não sei como que você entrou nessa tempestade, mas eu tenho uma palavra: eu sei como que você vai sair disso aí. Você vai sair com mais intimidade com Deus, você vai sair daí mais cheio com Deus, você vai sair daí cheio do Espírito Santo, e você vai dizer: antes eu conheci do que falavam de Deus para mim, agora eu tenho intimidade com Deus, agora eu conheço a glória de Deus, agora eu conheço a presença de Deus. Tem alguém aqui que pegou essa palavra? Tem alguém que levante a sua mão? Alguém reage? Geralmente, quando vem um grande vento na nossa vida, uma grande tempestade, é porque Deus quer te levar para uma estação maior. E essa estação maior vai exigir de você uma maturidade que você não teve antes, você não tinha antes. Porque o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Aí Deus precisa fazer o quê? Amadurecer. Aí o que Deus precisa fazer? Ele precisa te preparar para a próxima estação na sua vida. Senão você não terá estrutura para aguentar o que Deus vai te entregar. Então, o que Deus faz?
passa a gente por uma prova muito grande, por um processo de aprendizagem muito grande. Você já reparou que coisas que você pediu para Deus, Deus não deu? E depois passaram-se os anos e você falou assim: ainda bem que Deus não me deu. Porque eu não estava preparado, ou eu não estava preparada para receber aquilo. O não de Deus é pedagógico. O não de Deus ensina. Aí, mano, se passaram, Deus foi lá e te entregou. Aí você falou assim: agora que eu estou preparado para receber o que Deus me entregou agora. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui? Existem momentos na nossa vida que Deus vai entregar o que Ele prometeu. Mas para entregar o que Ele prometeu, Ele vai colocar a gente em situações para amadurecimento. Ele vai colocar a gente em situações que é para a gente entender que nós precisamos de intimidade com Ele. Essa confiança nasce de uma intimidade com Deus. Quem está comigo de amém? 2. Outro ponto que a gente aprende nessa caminhada de confiar em Deus é que o propósito em Deus firme é essencial. Preste bem atenção. Um propósito firme em Deus é inegociável. Quem tem propósito é uma pessoa que tem foco. E toda pessoa que tem foco em Deus, ela tem duas coisas: direção e estabilidade. O mundo está desabando, mas ela sabe para onde que ela está indo. O mundo está desabando, mas está segurando em Deus, mesmo em tempos turbulentos. Então, uma pessoa que foca em Deus, ela tem orientação e estabilidade. Por quê, pastor? Sem propósito firme em Deus, a nossa mente se distrai. E você já reparou que a maior arma do diabo hoje é distrair o crente? Você recebe uma palavra como essa, amanhã você já está se distraindo com outras coisas. O trabalho, por exemplo, de internet, é uma bênção a internet quando você usa ela bem, para o bem, para aprender. Mas se você não souber, você passa 2, 3 horas só vendo coisa que não presta. Você fica com a mente exausta e não consegue ler a Bíblia nem orar. Quem que vai conseguir ler a Bíblia e orar depois de 3 horas no TikTok? Quem vai conseguir ter foco para ler a Bíblia e orar depois de 2 horas no Instagram? Quem vai conseguir fazer isso? Sua mente já está contaminada, distraída. Sem propósito firme, o coração fica angustiado, o coração vacila diante das dificuldades, você fica com a mente distraída. Por isso que uma pessoa que tem propósito em Deus, ela foca, ela tem objetivo, ela tem propósito firme em Deus. Tudo que o diabo está tentando fazer na vida de muita gente é tirar você do foco, do propósito de Deus na sua vida, porque uma pessoa distraída vai para qualquer lado. Uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer vento está bom. Agora, uma pessoa que sabe para onde vai, qualquer vento que vier, ela ajusta as velas. Porque tem que ir na direção que Deus colocou. Tem que ir na direção do propósito de Deus. Não vou para qualquer lugar, eu vou para onde Deus mandar. Eu não vou para qualquer lado, eu vou para a direção que Deus me enviou. Então o que eu faço, pastor? Alinhe as suas prioridades em Deus. Define as suas metas espirituais. Define as suas metas aqui na terra. Define as suas decisões. E honre a Deus em suas prioridades. E honre a Deus em suas decisões. Quem está comigo aqui, está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? Pastor, o que eu faço então com o meu propósito? Alinhe as suas prioridades. Quem faz tudo não faz nada. Quem quer tudo não quer nada. Alinhe as suas prioridades. Um propósito firme é como uma âncora que segura o nosso coração no meio da tempestade. Permaneça com o seu foco em Deus.
O diabo está o tempo todo tentando tirar o nosso foco em Deus, porque se a gente tira o nosso foco em Deus, a gente fica sem rumo, a gente fica sem prioridade, a gente fica sem direção. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra, segunda-feira você quer outra, você fica perdido, dando volta no mesmo lugar e não chega a lugar nenhum. Isso é uma estratégia diabólica para te distrair. Um propósito é como uma âncora que segura a gente no meio da tempestade. Não pode vir o que for. Quem sabe onde quer ir, nada para aquela pessoa. Pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer distração, pessoa, mas eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu estou indo. Não é qualquer conversa. A confiança, quem tem um propósito em Deus, não é arrastado para qualquer vento de dúvida, não, porque sabe quem é Deus, sabe quem é o Senhor. É uma pessoa que confia no caráter de Deus, é uma pessoa que honra a Deus, então alinha a sua prioridade, permaneça com o seu foco em Deus. Nós precisamos entender isso. Ter um propósito firme, saber onde quer chegar, saber com clareza o que Deus tem na tua vida. Hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Hoje é crente, amanhã está desviado. Hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Hoje está na igreja. Tem gente que tem data para desviar. Tem gente que tem data. Por exemplo, carnaval. Pronto. É certinho. Aí, pós-carnaval, estamos aqui. Está entendendo? Porque não tem um propósito firme. Se Deus, você já sabe o que Deus tem para a tua vida. Você já sabe o que o Senhor tem. Mantenha o teu foco firme. Pastor, mas é muito difícil, é muita guerra. Sim. Sabe qual foi o erro de Adão e Eva? Deus conversava com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Quando a serpente dá uma proposta para eles dois e eles são tentados, o que eles deviam fazer ali? Falar assim: Senhor, vem aqui agora, me tira dessa situação. O que Adão tinha que falar? Eva, calma. Ou Eva falar para Adão: olha só, nós temos que pedir socorro a Deus, que daqui a pouquinho Ele vai chegar. E a gente não está sabendo entender isso. Isso está distraindo a gente. Vamos pedir socorro ao Senhor. Eles não pediram socorro a Deus. Eles não clamaram ao Senhor. E aí o socorro não veio. Se eles tivessem clamado ao Senhor ali agora, se eles tivessem pedido ajuda a Deus, e viria uma intervenção do céu. Meu irmão, não perca o teu foco. Se você se sentir tentado, se você se sentir distraído, clame pelo sangue de Jesus e fala: Senhor, me socorre. Vem, Senhor, sobre a minha vida, me tira dessa situação. Mas eu não posso perder meu propósito, eu não posso perder meu foco, eu não posso perder por nada. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Não abre mão da promessa de Deus por causa de uma conversa de uma serpente. Quem está comigo, diga amém. Diga comigo: confiar em Deus não é ocasional, é um compromisso diário. Confiar em Deus não pode ser uma coisa aleatória, mas é uma coisa constante. Um crente confiante, ele reconhece que Deus é a sua fortaleza, independente das circunstâncias. Então o que eu preciso fazer, pastor? Para eu ter uma confiança constante, tenho o hábito de orar e ler a Bíblia. Ei, meu irmão, você está aqui domingo à noite, talvez você só venha no culto domingo à noite, mas amanhã você tem que ler a Bíblia, terça-feira orar, jejuar durante a semana, fazer uma oração. Ou você só lê a Bíblia no culto de domingo e nem lê na Bíblia, lê no telão da igreja. Por isso que eu falo com os irmãos: carregue a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Beija a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Abraça a Bíblia. Oh, maravilha. Anote, escreva. Tenha intimidade com a palavra. Tenha intimidade com a palavra. Não tenha vergonha de carregar a Bíblia. Não tenha vergonha de ler a Bíblia. Não tenha vergonha. Eu tenho Bíblia no carro, eu tenho Bíblia em casa, eu tenho Bíblia no meu gabinete.
ama a Bíblia, você fica o dia inteiro no celular, sai um pouquinho do celular e ande um pouco mais com a palavra de Deus, folheie as páginas da Bíblia, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente tem que manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus tem que estar incutido no nosso coração. Você não tem que ter vergonha de carregar a Bíblia, você não tem que ter vergonha de ler a Bíblia. Você já fica o dia inteiro olhando o celular e toda hora chega uma notificação, aí chega lá, oi sumida. Você vai ler a Bíblia no celular, peguei uma turma aí agora. Você vai ler o celular, oi sumido, oi sumida. Não, meu irmão, vai pegar a Bíblia, tira o seu tempo a sós com Deus. Você tira o seu tempo com quem não presta, você tira o seu tempo com fofoca, você tira o seu tempo para ver a novela, você tira o seu tempo para ver piada indecente, você fica o seu tempo para ver pornografia no celular. Tira um tempo para abraçar a palavra de Deus, para ler a Bíblia, para buscar a glória e a presença de Deus. Tudo que o diabo quer te distrair. A gente tem que voltar a essa busca antiga de folhear a Bíblia, de ler a palavra. Não só conta a tecnologia. Eu estou com o meu esboço aqui, digitalizado. Mas eu estou querendo dizer que nós precisamos ter a prática diária da meditação da palavra, da confissão de pecados e da confissão das promessas de Deus na nossa vida. Aí fica olhando o celular o dia inteiro, não sei quem, artista famoso está com não sei quem, e que não sei quem largou não sei quem, aí depois pula, fica vendo pornografia o dia inteiro, aí depois fica só de piada indecente, aí depois fica fazendo fofoca da vida dos outros, chega no culto e fala assim, eu não estou conseguindo prestar atenção na palavra. Claro que não tem, você não dá prioridade a Deus, você fica o dia inteiro vendo coisa que não presta, e depois vai dizer que a palavra está ruim, vai dizer que o louvor está ruim, vai dizer que a igreja está ruim. Não, é você que não se posicionou diante de Deus durante o dia inteiro, durante a semana, e chega aqui, o pastor tem que carregar uma pessoa pesada nas costas, que não quer ter compromisso com Deus. Mas hoje Deus te pegou para dizer para você, tome uma posição hoje, vai orar, vai jejuar, vai confessar, vai buscar a presença. Tem alguém aqui que recebe essa palavra? Tem alguém aqui que reage? Tem alguém aqui que vai voltar a confiar em Deus? Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Deus está levantando uma geração compromissada. Deus está levantando uma geração que ama orar, que ama jejuar, que ama estar aos pés do Cordeiro. Uma geração que vai acordar 3 horas da manhã para orar. Quem faz parte dessa geração, coloca de pé dando um brado de glória a Deus. Eu quero profetizar sobre cada vida aqui nessa noite. Haverá uma promessa que vai encontrar sobre a tua história. Cada pessoa que recebe essa palavra, eu profetizo bênção sobre a tua vida. Aleluia. Oh. Diga comigo: confiança em Deus contínua transforma o medo em segurança. Senta só mais um pouquinho, já estou quase terminando. Confiança em Deus contínua transforma medo em seguranças, transforma problemas em aprendizado. Escute isso aqui, esse problema não é problema. Presta atenção, esse problema que você está passando não é problema, é aprendizado. Esse medo Deus vai transformar em segurança. Uma fé diária é combustível para a coragem frente às adversidades da vida. Deus é a fortaleza do crente. Nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem da presença de Deus. Ele renova a nossa coragem, Ele capacita, Ele protege quem confia nele. Meu irmão, uma pessoa forte, corajosa, é um fraco que decidiu depender de Deus. Alguém pegou essa palavra aqui? Não. Tem alguém comigo aqui?
Uma pessoa forte, na realidade, é um fraco que decidiu confiar e depender de Deus. Ah, meu Deus do céu, não acredito que você não entendeu essa palavra aqui hoje. A Bíblia, apóstolo Paulo diz o seguinte: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele está dizendo? Eu sou fraco, mas eu me torno forte, porque eu carrego a presença de Deus. Tem alguém comigo aqui? Então, a verdadeira fortaleza está naquele que decidem confiar em Deus. Fraco não é uma pessoa corajosa, uma pessoa que decidiu depender de Deus. Um grande homem de Deus é uma pessoa fraca que falou assim: Senhor, eu me rendo diante do Senhor. Uma pessoa corajosa é uma pessoa medrosa que decidiu confiar em Deus. Uma pessoa forte é uma pessoa que fala assim: não, eu decido confiar no Senhor. Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, que eu decido depender e confiar em Deus. Aí se torna forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. A confiança em Deus gera esperança. Quem deposita a sua vida nas mãos de Deus, olha para o futuro com segurança em tempos difíceis. Não porque a pessoa sabe do futuro, mas ela sabe quem é Deus. Uma pessoa que deposita a sua vida na mão de Deus, deposita o seu futuro na mão de Deus com segurança, mesmo em tempos difíceis, não é uma pessoa que prevê o futuro. Não é uma pessoa que tem revelação do futuro, é uma pessoa que conhece o caráter de Deus. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei o Deus que me segura, eu sei o Deus que me sustenta, eu sei o Deus que me fortalece. Você e eu não precisamos entender tudo, a gente não precisa prever futuro, não, a gente precisa conhecer a essência de Deus. A esperança baseada em Deus não decepciona. O que decepciona é quando a gente coloca a nossa esperança nos outros. Todos os dias nós temos que lembrar das promessas do Senhor e declarar com fé sobre o nosso futuro e manter a esperança acesa no nosso coração. Todos os dias. Coisa triste é você ver uma pessoa que quando abre a boca para falar só fala desgraça, só fala o que não deve, não tem uma palavra de esperança, não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de bênção. Acabamos de falar que o problema é aprendizado, o problema não é problema. Aí a pessoa vai contar um problema, ela não conta o problema, ela conta o inferno. É igual a sunamita, o filho dela morre e ela encontra com alguém no meio do caminho e pergunta: como é que você está? A sunamita fala assim, vai tudo bem. Mas ela tinha acabado de perder o filho. Por quê? Porque você não deve falar dos seus problemas para qualquer pessoa. Você só deve falar dos seus problemas para quem é maduro, ético e tem direção de Deus para a sua vida. Tem muita gente destruindo a tua história, a tua vida, porque abre a boca para falar da sua intimidade para qualquer pessoa, que em vez de te ajudar, acaba te atrapalhando. Aí a sunamita: como é que você está? Vai tudo bem. Mas aí quando ela encontra com o profeta, ela fala: meu filho morreu. E por que o profeta ela falou? Porque ela estava diante de um profeta. Você não pode abrir a tua boca dos seus problemas para qualquer pessoa. Você tem que falar para quem é maduro e tem uma direção de Deus para a sua vida. A confiança em Deus gera esperança. A confiança em Deus transforma o medo do amanhã em esperança firme hoje. A esperança verdadeira nasce da clareza que Deus é fiel e nunca vai falhar. Deus não vai falhar. Então não importa que você está passando as notícias terríveis, mas eu tenho uma palavra: nós vamos ter uma confiança em Deus em tempos de incerteza. Confiar
Confiar em Deus produz paz, força, estabilidade, esperança, mesmo em tempos de incerteza, porque a nossa certeza não está se vai vir uma notícia boa, a nossa certeza não está se vai tudo bem, a nossa certeza não depende de uma notícia legal, a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa paz vem num Deus que é fiel, não é porque o que Ele faz, é pelo que Ele é. O caráter de Deus. E sabe o que Deus nos chama hoje? Para a gente entregar as nossas preocupações, firmar o nosso propósito nele, e não viver de relacionamento com Deus esporádico, mas buscar intimidade com Ele. Eu tenho uma palavra, e essa palavra estou compartilhando com você. Tem um novo tempo de Deus chegando aí. E não depende de notícia, não depende de cenário, não depende do futuro, não depende de nada. É só você se conectar com a presença do Senhor na tua vida. Não é pelo que Ele faz, e nem é pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é. Por que você tem tanta certeza assim? Por que você acredita assim? Porque eu sei quem Ele é. Se Deus não resolver fazer nada, meu irmão, está tudo certo. O mais importante é que Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa estabilidade, Ele é o nosso refúgio. Eu quero orar juntamente com você. Se coloca de pé e vamos orar.